Desde o surgimento da humanidade, os seres humanos contemplaram o céu e registraram as luzes que se movem acima de nossas cabeças, que deu vida aos primeiros mapas de estrelas e planetas que foram desenhados nas paredes de cavernas, transformados em calendários e representados por símbolos astronômicos. Posteriormente, os livros e registros escritos se tornaram a principal fonte de informações, que refletiam a maneira como as pessoas daquela época viam o cosmos, mas conforme a tecnologia se tornou cada vez mais sofisticada juntamente com nossa compreensão do universo, mais e mais mundos em nosso sistema solar foram descobertos. Essas descobertas incluíram a detecção de luas ao redor de Júpiter e Saturno, planetas gigantes de gelo e planetas anões congelados. No entanto, também houveram muitos mundos que não foram descobertos, e um exemplo é o planeta hipotético chamado Vulcano. No início do século XIX, acreditava-se que Vulcano fosse o planeta mais próximo do Sol, mais próximo até mesmo do que Mercúrio. Afirmava-se até mesmo que havia sido observado por muitos astrônomos respeitáveis. No entanto, acabou por não existir, e o que muitos deles estavam observando provavelmente eram manchas solares. Em meados da década de 1980, surgiu a hipótese da existência de um mundo sombrio chamado Nêmesis, na tentativa de explicar por que a Terra passa por extinções em massa periódicas. Poderia um objeto gigante nos confins do Sistema Solar realmente estar direcionando cometas para uma rota de colisão com a Terra? Até hoje, um objeto desse tipo nunca foi descoberto. Mesmo em tempos mais recentes, vimos uma busca mundial por um certo planeta 9, em algum lugar além de Netuno, mas nada foi descoberto até agora. Parece que estamos sempre de alguma forma em busca de novos planetas que se escondem nas sombras do Sistema Solar. E um dos exemplos mais fascinantes disso é o planeta chamado Phaeton, um mundo hipotético que se acreditava existir entre Marte e Júpiter, que seria um possível quinto planeta a partir do Sol. Então, o que levou os cientistas a procurar por este mundo misterioso? Por que eles achavam que ele estava lá? E o que eles descobriram em seu lugar? Quando William Herschel avistou Urano em 1781, isso despertou um novo interesse em nosso sistema solar, pois Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto em milhares de anos. E assim, os astrônomos da época começaram a observar os céus na esperança de se tornarem a próxima pessoa a descobrir um novo planeta. No entanto, encontrar um novo planeta é como encontrar uma agulha no palheiro, já que o sistema solar se estende por uma região gigantesca. Mas havia um método matemático descoberto na época que parecia prever onde você poderia começar a procurar, reduzindo a área de busca, e era chamado de Lei de Titius-Bode. A fórmula sugeriu que, à medida que nos afastamos, cada planeta deveria estar aproximadamente 2 vezes mais distante do Sol do que o anterior. Quando aplicada aos planetas conhecidos na época, previa aproximadamente as distâncias de cada um deles, incluindo o planeta recém-descoberto Urano. No entanto, de acordo com a fórmula, faltava um planeta que deveria estar localizado entre Marte e Júpiter, cerca de 2,8 unidades astronômicas do Sol. Ao descobrirem essa lacuna, muitos astrônomos iniciaram a busca por esse mundo ausente previsto. Em 1º de janeiro de 1801, o astrônomo Giuseppe Piaggi avistou um ponto de luz desconhecido movendo-se lentamente entre as estrelas. Originalmente pensado ser um cometa, ele nomeou Ceres, em homenagem à deusa romana da agricultura. No entanto, a 2,8 unidades astronômicas do Sol, Ceres parecia se encaixar quase perfeitamente na lei de Titius-Bode. Embora Ceres fosse mais fraco do que os outros planetas conhecidos na época, indicando que era consideravelmente menor, muitos acreditavam que era de fato o planeta desaparecido. Com isso, o quinto planeta a partir do Sol finalmente havia sido descoberto, dando fim ao enigma da lacuna e confirmando a lei de Titius-Bode. Foi atribuído um símbolo planetário ao suposto planeta, e o sistema solar interno parecia estar em ordem. Mas será mesmo o que estava? Rapidamente, a alegria em torno da descoberta de Ceres desapareceu, pois em 1802, apenas um ano depois, um objeto nomeado de Pallas foi avistado. Depois, em 1804, outro objeto foi encontrado e batizado de Juno.
E em 1807, Vesta foi descoberta. Cada um desses objetos recém-encontrados compartilhava aproximadamente a mesma órbita com Ceres, levando os astrônomos a suspeitar que o que haviam encontrado era na verdade o primeiro de uma nova classe de objetos. Apesar disso, por cerca de meio século, nosso sistema solar tinha 11 planetas de acordo com os livros de astronomia. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, depois Vesta, Juno, Ceres e Palas, seguidos por Júpiter, Saturno e Urano. Não muito tempo depois, em 1846, o planeta Netuno também foi descoberto. No entanto, essa descoberta não se encaixava na lei de Titius-Bode, pois Netuno estava a 8 unidades astronômicas mais próximo do Sol do que o previsto. Foi então concluído que a lei de Titius-Bode provavelmente era apenas uma coincidência cósmica, já que a fórmula não funcionava para os planetas exteriores. Até a década de 1860, a maioria dos astrônomos aceitou amplamente que existia uma diferença fundamental entre os planetas principais e objetos como Ceres ou Palas. Eventualmente, eles foram renomeados como asteroides, e a região onde estão localizados foi chamada de cinturão de asteroides. Assim, dentro de um ano da descoberta do planeta desaparecido, ficou claro que não havia nenhum planeta ausente para ser encontrado. Não há um planeta principal no cinturão de asteroides, apenas milhões de rochas espalhadas. Mas de onde vieram esses pedaços de rocha? Em 1823, o astrônomo que descobriu o asteroide Pallas propôs que esses objetos eram na verdade fragmentos de um planeta destruído, apresentando a hipótese do planeta Phaeton. O nome Phaeton foi tirado de um personagem mítico grego e significa aquele que brilha. Existem 4 teorias principais para explicar o que aconteceu com o suposto planeta. A primeira é que ele colidiu com outro corpo massivo, fragmentando-se em pedaços menores. A segunda é que ele foi expulso para o espaço interestelar devido a interações gravitacionais. A terceira é que foi destruído por uma anã marrom hipotética, uma estrela companheira do Sol apelidada de Nêmesis. E finalmente, a quarta teoria é que ele foi despedaçado por algum processo catastrófico interno. Então, será que realmente existiu um planeta que de alguma forma se desintegrou, deixando apenas seus restos dispersos orbitando o Sol? Bem, por mais fascinante que essa ideia seja, é improvável que tenha ocorrido. O motivo é que estudos do cinturão de asteroides mostraram que sua massa total é apenas 4% da massa da Lua. Isso significa que simplesmente não tem material suficiente para ter formado um planeta. Agora acreditasse que os asteroides sejam simplesmente remanescentes da formação de nosso sistema solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. São os restos do disco de gás e poeira que cercava o Sol, chamado disco de acreção, o material que criou todos os planetas, luas, asteroides e cometas que vemos hoje. O cinturão de asteroides pode parecer nada mais do que um anel de rochas à deriva em torno do Sol, mas na verdade é uma janela para o passado, nos permitindo estudar um estágio congelado na história de nosso sistema solar. É um vislumbre de um momento em que o material se reuniu para formar os embriões de um planeta que nunca existiria. Mas e se ele tivesse se formado? Como teria sido o planeta Phaeton? Orbitando o Sol entre Marte e Júpiter, o planeta hipotético teria sido menor do que Plutão, tornando-o o menor planeta principal do Sistema Solar. Provavelmente teria sido um planeta estéril, com pouca atmosfera e nenhum campo magnético para proteger sua superfície rochosa da radiação solar. No entanto, como se suspeita com muitos mundos menores em todo o Sistema Solar, ele poderia ter sustentado um oceano de água líquida sob sua crosta, aquecido o suficiente para a existência de vida. Provavelmente teríamos enviado várias espaçonaves para explorar sua superfície e possivelmente até mesmo pousado nele. Apesar de muitos astrônomos nos séculos XIX e XX desejarem a existência desse planeta hipotético, estudos do cinturão de asteroides refutaram Phaeton. Mas mesmo que não tenha existido, ainda tinha uma história fascinante, uma história que inspirou escritores de ficção científica e cientistas. Este é o planeta que foi descoberto, destruído e depois esquecido. Espero que tenha apreciado essa olhada fascinante no mundo que não existiu,
o planeta chamado Phaeton. Muito obrigado por ficar até o fim, e até a próxima edição do canal Ciência M31.